Dia 3 da nossa jornada devocional Calma e Coragem, Irmã. Deixando as emoções passarem por você. Até aqui a gente viu que as emoções nos foram dadas pelo nosso próprio Criador, como dádiva para nos conectarmos com os ambientes e pessoas ao nosso redor, a fim de amá-los e expressarmos a imagem e semelhança de Deus em nós. A gente viu também que as emoções difíceis fazem parte do nosso caminhar do lado de cada eternidade, em um mundo corrompido pelo pecado, e que não há nada errado em senti-las. A paz que Jesus nos dá não é um sentimento constante de paz, mas é uma convicção e uma presença. Agora a gente vai ver hoje, de forma prática, como que a gente pode conviver com essas emoções difíceis que vão vir enquanto a gente estiver do lado de cada eternidade. Quando a gente fala sobre conviver com as emoções, a gente geralmente encontra dois grupos. Vejam qual você se encaixa. De um lado a gente tem aquelas pessoas que reprimem e se fazem de fortes, ignoram as emoções. E para essas pessoas as emoções não são confiáveis. Melhor é não se deixar ser influenciada por elas. Do outro lado, a gente tem as pessoas que expressam as suas emoções sem filtros e estão sempre oscilando. Para essas pessoas, as suas emoções são o seu norte e não conseguem deixar de ser conduzidas por elas. Ambos os lados têm um quê de verdade, mas nenhum está completamente biblicamente acurado na hora de lidar com as emoções. Por um lado, as emoções realmente não são guias confiáveis. A gente precisa desconfiar um pouco delas. Mas, por outro lado, as emoções foram feitas para serem experimentadas e não reprimidas. Será que esses dois extremos são os únicos caminhos possíveis? E mais importante, qual é o caminho que a Bíblia nos orienta? Como que a gente pode experimentar as nossas emoções, mas não sermos conduzidas por ela? Para isso, a gente vai para um dos livros mais emotivos da Bíblia, os Salmos. Nele, os salmistas derramaram diante do Senhor todos os tipos de emoções difíceis. Raiva, frustração, desejo de vingança, ansiedade, tristeza, decepção, alegria, gratidão. E no Salmo 4, a gente encontra um conselho precioso, que inclusive é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, que pode nos nortear com alguns princípios para a gente conviver com as emoções difíceis que esse caminhar do lado da eternidade vai nos trazer. Diz assim: não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Salmos 4, de 4 a 6. O primeiro princípio que esse trecho nos traz é: crie um espaço entre a sua emoção e a sua reação. Em outras palavras, no momento da emoção, respire fundo, dê um passo atrás e não haja por impulso. Não peque ao permitir que a emoção te controle, seja ela qual for. O segundo princípio é: tome um tempo no mesmo dia, antes de anoitecer, antes de dormir, para você refletir em silêncio. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Processe essa emoção diante do Senhor. Como processá-la? Ficando um pouco em silêncio e sentindo como aquela emoção se expressa no seu corpo. E derrame essa emoção diante do seu Pai em oração. Ele te vê em secreto, ele conhece o seu coração. Os Salmos nos mostram que a gente pode e deve trazer para o nosso Pai todos os tipos de emoções, até as mais feias. Agora que a gente está em Cristo, não há mais condenação. Nos braços do Pai é o lugar mais seguro para a gente sentir tudo que há para sentir.
Mas a gente não para por aí. O terceiro princípio é: traga à memória a obra de Cristo e se renda ao Espírito Santo. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Lembre-se daquilo que Jesus já fez por você na cruz, para te purificar de todo pecado. E se entregue para Ele como sacrifício vivo, para que o seu Santo Espírito flua através de você, gerando a reação que o Senhor quiser. Com esses princípios bíblicos, você não vai deixar de experimentar as emoções, mas você também não vai se deixar ser guiada por elas. O nosso único guia deve ser o Espírito Santo de Jesus. Ao exercitarmos o nosso domínio próprio, no momento da emoção, dando um passo atrás e derramando o nosso coração diante do nosso Pai, através da confissão, através da oração, certamente a gente vai experimentar reações emocionais mais alinhadas ao caráter de Jesus do que a nossa antiga condição pecaminosa. E é claro, lembrando sempre que esse processo é lento e gradual. Então não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir aplicar todos esses princípios. Por isso, dê pequenos passos imperfeitos. Se dê graça e celebre as pequenas conquistas também imperfeitas. Para a gente refletir um pouco, de que grupo que você fazia, porque não faz mais, que grupo você fazia parte? Das pessoas que reprimem ou das pessoas que expressam sem filtros? Se você é das pessoas que reprimem, como que você se sente ao saber agora que você pode expressar suas emoções, quaisquer que sejam, diante do seu Pai, sem medo de ser julgada e condenada? Se você é das pessoas que expressam sem filtros, como que você se sente ao dar esse passo de esperar, tomar um tempo para refletir e se render ao Espírito Santo antes de reagir, antes de tomar decisões baseadas nas suas emoções? Para a gente meditar, a gente vai ler um trecho de 2 Coríntios que diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De qualquer maneira, de maneira que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. 2 Coríntios 4, de 8 a 12. Para a gente orar hoje. Senhor, dê-nos domínio próprio e coragem de expressar as nossas emoções diante de Ti. Relembre-nos do sacrifício de Jesus e como Seu Espírito Santo flui em nós. Amém. Até amanhã.